Foi no apagar das luzes, tá? Praticamente no último lance da partida que o Real Madrid conseguiu a vitória 2-1 para cima do Celta de Vigo no Campeonato Espanhol. Um jogo muito importante, pensando em briga pelo título de La Liga e também no que vem pela frente para o Real Madrid. Na quarta-feira temos jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Manchester City. Um Real Madrid que foi para esse jogo pressionado, eram 2 derrotas consecutivas em La Liga e se perdesse esse jogo para o Celta, praticamente dava adeus a possibilidade real de estar na briga pelo título. Com a vitória, o Real Madrid dorme nesta sexta-feira com 1 ponto a menos que o Barcelona, que segue na liderança do Campeonato Espanhol. O Barça entra em campo neste sábado contra o Athletic de Bilbao fora de casa. Se o Barça ganhar o seu jogo, continuam os 4 pontos de vantagem para o Barcelona. Portanto, se o Real Madrid tivesse perdido para o Celta, a vantagem do que o Barça poderia abrir aí na liderança de La Liga já seria algo muito difícil do Real Madrid tentar alcançar nas 11 rodadas que restam na competição. Por isso, uma vitória muito comemorada pelo Real Madrid, pela briga do título em La Liga e também porque na quarta-feira tem jogo contra o Manchester City pela Liga dos Campeões, jogo de ida das oitavas, e o Real já vinha depois da vitória no jogo contra o Benfica com uma derrota no Campeonato Espanhol. Seriam 2 tropeços consecutivos para um jogo muito complicado que o Real Madrid terá pela frente. Depois dessa partida, inclusive, o técnico Arbeloa falou sobre isso, disse que a vitória contra o Celta de Vigo faz com que o Real Madrid prepare o jogo contra o Manchester City com um ânimo e uma dinâmica bem diferente caso essa vitória não tivesse saído. Nesse jogo, o Real Madrid tinha 10 desfalques. Sim, 10 desfalques, pelo menos 4 ou 5 deles desfalques do time titular, tá? Não tinha Mbappé, não tinha Bellingham, Rodrigo, Militão, Carreras, Hausen, Alaba, Ceballos, Camavinga e Mastantuono. Eram muitos desfalques, a maioria por lesões, né? No caso do Rodrigo, lesão grave. No caso do Militão, uma lesão que vai demorar ainda um pouquinho para ele conseguir voltar aos gramados. E 3 jogadores que tomaram cartão no último jogo e não puderam jogar por suspensão: Carreras, o Hausen e o Mastantuono. Mas 10 desfalques que pesaram para o Arbeloa conseguir montar tanto o time titular como ter possibilidade de substituição durante a partida. No time titular, se a gente pode trazer alguns destaques, Gonçalo começou no banco, o Brahim foi escolhido para começar no ataque junto com o Vinícius Júnior, o Mendy voltou a aparecer como lateral esquerdo, deixando o Fran Garcia no banco de reservas, e o Thiago Pitart, o menino da base de 18 anos, que o Arbeloa já deu a confiança para ele no jogo contra o Getafe, colocando no time titular, já que não tinha o Camavinga nem o Ceballos para compor o meio de campo do Real Madrid. E o Thiago Pitart voltou a ser titular e hoje, é verdade, fez um jogo de muito sacrifício. Esse menino da base do Real Madrid é um jogador que o Arbeloa já destacou várias vezes, que não sente a pressão de ter a bola nos pés, mas o jogo dele em Vigo foi um jogo de muita aplicação defensiva, de correr muito e tentar ajudar muito o time nos momentos mais complicados. É um jogador que vem ganhando protagonismo com o Arbeloa, que utilizou muito a base nesse jogo. O Real Madrid começou bem a partida, numa rotação acima do que tinha começado o último jogo contra o Getafe, circulando muito a bola, com uma dinâmica muito boa, com ritmo e tentando progressar dentro do campo para conseguir chegar ao gol. O Valverde praticamente estava jogando como um quinto defensor para cobrir as costas do Trent Alexander-Arnold, que voltou a ser o lateral direito, mas voltou a deixar escancarado todos os seus problemas defensivos no jogo de hoje contra o Celta de Vigo. Aos 9 minutos tem a primeira jogada, que é um bom lançamento de uma bola longa do Trent Alexander para o Vinícius Júnior, uma característica que o Real Madrid não conseguiu explorar muito no jogo, apesar do Celta ser um time que dá mais espaços, o Real Madrid não conseguiu explorar muito essa característica de um Vinícius que estava jogando muito mais de centroavante do que de ponta esquerda durante o jogo. Esse foi o primeiro lance do Real Madrid na partida, aos 9 minutos, uma bola na trave do Vini. E aos 11 minutos, em uma jogada de bola parada que começa com o Brahim cobrando escanteio, o Arda Güler cruza e o Tchouaméni, num lance, não uma finalização, mas um lance muito parecido com o que o Tchouaméni fez no jogo contra o Benfica, que ele conseguiu um gol à la Toni Kroos, dando aquela tacada para colocar a bola para dentro da rede. Dessa vez a bola veio um pouquinho mais alta, mas ele finalizou para dentro do gol e abriu o placar para o Real Madrid.
Só que aí os erros defensivos voltaram a condenar o Real Madrid no minuto 25, um contra-ataque do Celta de Vigo, em cima do Trent Alexander-Arnold, que não consegue marcar, que não consegue ir para cima do jogador do Celta, erra muito na leitura do jogo, no duelo, não consegue combater, né, contra o seu adversário, que cruza na área e o Borja Iglesias entra praticamente sozinho para empatar o jogo para o Celta de Vigo. Aos 45 minutos do primeiro tempo, o Courtois faz a grande defesa, inclusive o Courtois terminou o jogo com mais defesas que o goleiro do Celta de Vigo, 3-1 pro Courtois. E no segundo tempo, o Celta de Vigo sentiu fisicamente e o Real Madrid começou a se impor no jogo com muito mais controle de bola, muito mais domínio, mas com muita dificuldade de conseguir entrar na área e finalizar no gol. Inclusive, o Celta termina o jogo finalizando mais vezes no gol do que o Real Madrid, 4-3. Só que o Real Madrid, quando finalizou, foi mais efetivo do que o Celta. O Celta ainda tem uma bola na trave do Iago Aspas, quase no finalzinho do jogo, que podia ter sido 2-1 pro Celta de Vigo. O Arbeloa fez substituições nesse jogo, tirou o Arda Güler, que saiu de campo não gostando nada da substituição, falando eu, assim meio que eu. E entrou o Palácio, jogador da base, depois também ele tira o Brahim para colocar o Gonçalo, que deu uma referência de área um pouquinho mais forte para o Real Madrid, aí o Vinícius começou a jogar mais pelo lado esquerdo do campo. E depois, no final do jogo, ele faz mais uma substituição e coloca mais um menino da base, que praticamente todas as substituições do Arbeloa no jogo foram de meninos da base, só para não falar o nome errado. Entrou o Manuel Ángel, que é outro meio-campista da base do Real Madrid, entrou para tentar resolver o jogo. O Arbeloa tem utilizado, nesse momento que o Real Madrid tem tantos desfalques, os jogadores da base, e alguns estão entregando, né? O Palácios entrou bem, o Manuel também entrou bem no final do jogo. E o Real Madrid, até o minuto 94, estava empatando, estava tropeçando e estava vendo a La Liga praticamente ir. E no minuto 94, já nos acréscimos, uma jogada que começa com o Vini, que vai cruzando a área e que termina no pé do Valverde, que finaliza de fora da área. A bola ainda bate no jogador do Celta de Vigo, entra. E o Real Madrid consegue o 2-1, uma vitória importantíssima para o time. Primeiro, para estar na briga pelo título de La Liga ainda, né? Apesar de faltar 11 rodadas, se o Barça consegue abrir uma vantagem maior, o Real Madrid, com todos os problemas que tem tido, talvez não consiga chegar. E porque na quarta-feira tem o Manchester City e o Real Madrid precisava voltar a vencer para chegar com um pouco mais de tranquilidade para um jogo que vai ser muito complicado para o Real Madrid, porque é um time que tem muita dificuldade de se impor, de dominar o rival, de criar ocasiões e ser efetivo na frente do gol. E vamos ver quem é que o Arbeloa vai recuperar para esse jogo. Não tem expectativa dele recuperar nenhum jogador decisivo, nem Mbappé, nem Bellingham, nem Rodrigo. E vamos ver dos outros quais ele vai conseguir recuperar. O Mastantuono volta com certeza, né? Não cumpre suspensão na Champions. Vamos ver como é que tá a situação do Hausen e do Carreiras. O Carreiras está com problema muscular, além de ter sido cumprido suspensão na Liga. E o Hausen é um jogador que tem deixado muitas dúvidas, né? O Asensio voltou a jogar hoje. Vamos ver se ele e o Rudiger são a dupla de zaga no jogo contra o Manchester City, mas um Real Madrid todo desfalcado conseguiu vencer e pelo menos chega para enfrentar o City com uma dinâmica um pouco mais positiva do que se tivesse tropeçado de novo no Campeonato Espanhol.